meu pai contava e lia cordel para a gente, porque eu venho da margem do professor Newton, eu venho da tradição da cantoria de trabalho. Eu, lá na minha cidade, a gente cantava muito repente, mas trabalhando na roça. É aquela cantiga de improviso, mas diferente daquela que as pessoas estão acostumadas a verem dois cantadores com duas violas, um cantando e outro respondendo. Lá, na cantiga de trabalho, as violas eram substituídas pela enxada. Eram as enxadas quem davam o ritmo para que a cantoria de improviso fosse feita. E havia dois repentistas, um era o meu pai e o outro, um outro cantador chamado Dezinho. Então, um ficava numa ponta do eito, o outro na outra ponta, e os homens no meio, cerca de 40, 50, 30 homens, e todo mundo respondendo o mesmo refrão, e os versos eram feitos em torno daquele refrão. Então, quando um cansava, dado o ritmo que se produzia pela batida da enxada, então, quando o papai cansava, entregava o verso para seu Dezinho e vice-versa. E eu, muito criança, ia para esses encontros chamados de batalhão para brincar. E aí já comecei a ouvir. E quando comecei vamos dizer, a poder levantar, sustentar uma enxada, já comecei também, cantava um pouquinho e ia brincar. E aí, quando terminávamos esse trabalho, à noite o meu pai sempre lia um cordel para a gente, tinha vários cordéis de memória, e isso foi ficando na minha cabeça. Aí, quando eu comecei a cantar ali por volta dos 12, 13 anos, quando foi com 19 anos, eu fui-me embora para uma outra cidade para estudar. Aí, como não tinha com quem cantar, aí eu começo a escrever. Bom, então você falou que esse é o sentido lá das redes sociais. Você não procura fazer alguma coisa a mais nas redes sociais? Por exemplo, você criar nas ferramentas Wikis, por exemplo, a sua própria, vamos dizer, a sua personalidade, vamos dizer, como cordelista? Porque já que as redes sociais têm esse papel de ser seguidor, mas não ter o seu comprador, o cliente, né? Olhe, todo mundo que acessa uma rede social das minhas entenderá que eu sou um cordelista, porque é tanto que meus nick, os meus nomes são sempre Varnesi Cordel. Então, já deixo bem explícito que eu sou uma pessoa que trabalho com a literatura. Agora, eu ainda não descobri, já fiz curso e tudo mais, professor. Eu acho que é meu jeito, eu não tenho, sabe, a internet. Por exemplo, querem um vídeo de 15 segundos. Meu Deus, como é que pode você dizer nada em 15 segundos? Eu não sou um homem desta geração dos 15 segundos. A gente sabe a profundidade que é para a gente estar aqui conversando. Olha, vocês foram atrás de saber quem eu sou, de me estudar, de entender, mas por que trazer esse rapaz? E a gente vê lá a pessoa com 15 segundos e viralizar com isso, professor. Eu fico me perguntando, eu digo, mas a que nível também de idiotia a gente também quer chegar? E eu não quero me diminuir, eu não quero ser pelo médio, sabe? A pior coisa é você se nivelar por baixo. Vamos tentar por cima? Para trazer também o outro por cima, sabe? Eu acho muito pouco. Então, talvez seja o meu jeito, seja. Porque o que eu vejo normalmente o que tem viralizado é muito difícil viralizar uma coisa boa, sabe? Eu fico analisando os vídeos que viralizam, normalmente é uma idiotia, é uma coisa que agride a nossa inteligência, mas é tão assim, causa tanta espécie que termina viralizando. Um viraliza por causa de um grito, um viraliza com um imbrochável. Eu não compreendo. Aí eu também não quero me pautar por isso.
Raramente viraliza uma coisa potente. Também acontece, mas são bem menos se compararmos com a idiotia que temos viralizado. E aí, hoje eu fiz um vídeo de 15 segundos, botei uma estrofe, eu tive que ler correndo a estrofe. Imagine, eu digo, meu Deus, eu tenho que me submeter a isso para falar a linguagem digital que está se querendo. Então, talvez seja o meu jeito de não ter cedido ainda a tanto para isso, para conseguir transformar esse povo que eu agradeço por nos seguir, por curtir, por compartilhar, mas que às vezes talvez seja até também, professor, a condição financeira do país que não está boa, mas aí eu faço uma comparação, eu passo na frente do bar qualquer dia e está cheio de gente, então não é só dinheiro, é que o livro ainda não é prioridade, a cultura ainda não é prioridade, também pode ser isso, né? Falando um pouco sobre performance, você já falou no início, né? O cordel tem muita relação com a tradição oral, né? Dos repentes e das pelejas e tal, mas a gente tem observado que outros tipos de arte também, poetas, escritores, cada vez mais também são performers. De que forma, de que modo essa atuação repercute na venda da obra? Olha, Damaso, no meu caso, assim, conversando, olha, em 21 anos, eu já vendi mais de 220 mil livros. Isso para quem... É muito tempo os 21 anos? É, mas para quem não está na grande mídia, é muito livro ter vendido isso também. Claro que quem está na grande mídia vende isso num mês, né? Mas eu não estou, então eu falo a partir de onde eu estou. Então, a partir de onde eu estou, eu considero um número relevante. Aí, no meu caso, Damaso, as pessoas dizem que eu tenho uma veia cômica muito boa. Isso tem me ajudado a vender o cordel, sabe? Os meus escritos sempre têm uma pegada que leva para o riso, porque eu acho o riso importante. Eu acho que a literatura não é só seriedade o tempo todo. Claro, ela tem que ser sincera até no humor, mas ela também pode divertir, ela pode provocar um sorriso, porque rir é muito bom. Não tem quem resista. Não existe nem ditadura que resista a uma gargalhada daquela que dobra, sabe? Daquela que faz dobrar. O riso é desconcertante. Ele tem um poder fascinador. Então, eu acho que a minha performance maior é ser esse cordelista que, ao mesmo tempo, fala de um tema sério, como nesse livro, o meu, do fascínio ao fascismo, mas que, ao mesmo tempo, tem um poema também que desconcerta, que leva ao riso. Então, de mim, as análises que se fazem é que eu, um tempo, me chamava até de um nome que eu também não gosto, como é esse do humor em pé, como é stand-up. Eu ainda fiz alguns shows, algumas apresentações de stand-up. Então, dizia que eu sou o cordelista do stand-up, porque eu tenho essa facilidade. Mas eu acho que mesmo assim, é preciso a gente ir além. A literatura, eu acho que ela tem que, ao tempo que faça aqui esse riso e que seja um aperitivo para o leitor comprar a sua obra, mas dentro desta obra tem que ter algo que forme, que transforme, que ajude a pessoa a dar um passo à frente, que tenha pelo menos uma palavra que a pessoa agregue ao seu vocabulário para ele se tornar mais rico. A literatura sempre lê, será sempre maravilhoso, porque você lendo, você sempre aprenderá alguma coisa. E é o que eu procuro colocar nos meus cordéis. Pensando um pouco ainda sobre isso, mas não só do seu trabalho, mas o que você tem observado nos encontros, assim, porque os artistas independentes, cada vez mais, eles trabalham nessas múltiplas frentes, né? A gente vê poetas, por exemplo, que são editores também, distribuidores, ilustradores. Você acha que isso é uma exigência do mercado? O artista precisa trabalhar nessas frentes para conseguir inserir sua obra, sua produção no mercado? Olha, eu acho que não era para ser, não. Eu acho que a gente que escreve devia estar dedicado à escrita e, no máximo,
a falar, sempre está disposto ao diálogo com o outro, porque no embate, na troca de ideia, você também cresce e faz o outro crescer. Mas, Damásio, a coisa está tão difícil que a pessoa não acha uma editora que invista mais em você, que publique você. Aí, por que é que Ni Brisante, você acha que Ni fez uma editora? Porque ele não aguentava mais levar não de tanta editora. Se eu não tivesse essa editoraria dourada que eu mencionei a vocês, é de um irmão parceiro, assim, de um amigo que é poeta, ele abriu a editora dele por causa disso também. Então, nós temos um sistema de parceria para as minhas publicações. Mas se não fosse isso, eu já teria também aberto a minha editora, porque ninguém suporta. Olha, desde 2010, que nenhuma... Não, 2011, aliás, que nenhuma editora pegou um livro meu e publicou tudo. Foi lá e bancou e pagou tudo e pagou direito autoral. Desde esse tempo. Você acha, Damásio, que se eu ficasse esperando, eu não já teria morrido como autor? Então, o que é o Ferrez, que é uma sumidade da literatura brasileira, Ferrez, que criou a literatura marginal, ele que tem um best-seller como Capão Pecado, completou agora 20 anos, publicado, traduzido para mais de 10 países. Ele teve que abrir a editora dele, porque só leva não, um homem monstro daquele. Então, você imagina nós pequenos. Então, é aí que eu encontro ó, o Nivaldo Brito. Abriu a editora dele, graças a Deus, muito show, parabenizo. Agora, o ideal era que o autor estivesse escrevendo, professor Newton, estivesse pesquisando, pelo menos uma vez por ano, lançar um livro novo e ganhar o suficiente para viver sem aperreio financeiro. Mas se a gente não fizer isso, agora eu sou acabado nesse sentido, porque eu só sei escrever e falar sobre cordel. Eu não faço xilogravura, eu não desenho nada, eu até diagramar, eu até que sabia, mas o computador já me adoeceu, não aguento mais, porque já tem síndrome do túnel do carpo. Esse nome parece que você tem uma coisa chique, uma coisa maravilhosa, quando vai ver uma doença, que se você não se cuidar, aleja. Então, eu acho que é isso, Damásio. A gente vai, obrigado, porque eu tenho certeza que Nivaldo Brito, que Ferrez e que tantos outros, porque hoje, graças a Deus, tem muitas editoras, porque todo mundo está fazendo a sua, não aguenta mais levar, não. Se eu tivesse ficado só esperando editoras, eu não teria publicado mais nada, mais nunca, já tinha mais de uma década sem publicar. Falando dessa onda de eventos que o Newton falou, né? Os saraus, feiras, encontros, slams. Você acha que essa nova onda, que tá muito forte isso agora, né? Você sabe, temos muitos eventos, tem contribuído para a formação de novos leitores? Eu acho que contribui, Damásio. Olha, eu já encontrei em saraus gente que nunca tinha lido um livro, aí começou a ir para o sarau, e o sarau batendo na mesma tecla da importância da leitura, a pessoa depois estava lá consumindo livros. Eu acho uma importância extraordinária. Eu acho assim maravilhoso. Agora mesmo está para acontecer a Feliz, daqui, eu acho que é dia 27, né, desse mês de setembro, aqui na Zona Sul, a Feira Literária da Zona Sul. É um negócio maravilhoso, um espaço de discussão, um espaço da troca de ideia, um espaço onde a literatura vamos dizer, dos marginais, dos que não estão no todo, estarão lá com o seu espaço garantido, debatendo, contando suas histórias. Ave Maria, aquilo reforça demais e cria um impacto positivo. E a gente é meio de onda, né? Você vê, um livro, quando vira best-seller, é porque vira onda. Todo mundo se sente orgulhoso de se amostra. Mas eu li também, discorda do outro que leu. Então, isso é importante demais. Então, essa onda positiva vai criando uma onda de positividade. É tanto que dizem que cada livro atinge no mínimo 5 pessoas, porque você tende a não ficar com o livro para si. Alguém vê, por exemplo, quando eu estou no metrô, que eu vejo uma pessoa lendo, eu fico doido para ver qual é o título.
isso já abre uma curiosidade. Às vezes eu não resisto, eu não consigo ver, e antes de eu descer, eu pergunto, ei, tá lendo o quê? Aí a pessoa diz, eu nem conheço, aí dou uma de importante, olha, leia mesmo, que eu também já li, mas depois a gente vai atrás para conhecer. Então, isso é muito importante, essa onda positiva. E esses espaços, eu acho que o espaço da troca de ideia, da partilha, é maravilhoso e sempre vai ajudar a elevar. Tudo que eleva para cima é muito bom. Fala um pouquinho sobre a recepção da sua obra, Varnesi. Como que um gênero assim, visto essencialmente como nordestino é recebido pela população aqui de São Paulo? Como você observa seu público? Olha, eu observo assim, um público muito eclético. É tanto que você me perguntar quem seria o meu público, se eu teria assim, por idade, por faixa. Eu não teria, porque eu vejo todo mundo ler cordel. E como os livros que eu faço eu tenho vendido, e aí varia dos mais diferentes públicos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, o Memórias Póstumas de Brás Cubas em Cordel é uma obra que foi publicada em 2008, esse meu livro aqui, no aniversário de 100 anos de morte de Machado de Assis, aí na PUC nós fizemos esse lançamento. Aí foi um evento maravilhoso. E esse livro é publicado ininterruptamente desde 2008. A editora nunca deixou faltar, porque tem se esgotado com frequência. Então, quem lê esse livro? Pelas palestras que eu vou nas escolas, é a juventude, aquele povo que está ali no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, é quando se começa a ler isso aqui. A escravizaura também. Aí vamos para o cordel para criança. Olha, o Pequeno Polegar, a Branca de Neve. Esses dois livros juntos, eu já vendi aproximadamente 70 mil exemplares. A Branca de Neve, 50, o Pequeno Polegar, 20. Foram publicados em 2011. Então, para quem vai esse aqui? Para criança. Então, eu percebo todos os públicos lendo. Esse aqui, olha, eu publiquei a primeira edição, foi lançado em 2020. De 2020 para cá, eu já vendi só dele 400 exemplares. Imagine, sozinho de 2020 para cá, minha irmã ajudou vendendo os primeiros 200 exemplares, mas já vai em 400. Eu errei na minha conta, então é 1.000 da pandemia para cá, porque só dele foi 400. Aí teve 200 do livro de Jesus, teve mais 200, então é 1.000 que eu vendi na pandemia, não foi só 500. Então, Damásio, e hoje eu tive a feliz notícia, a Prefeitura de São Paulo vai comprar desse aqui. Ontem saiu o resultado das inscrições de que a gente fez, e a Prefeitura vai comprar. Eu espero que seja aí no mínimo uns 30 mil. Já pensou? Então, para o ensino fundamental. Olha, imagine, então o público é muito eclético. Aí você veja, esse aqui, do fascínio ao fascismo, foi lançado em novembro do ano passado. A editora acabou de me informar que já esgotou, já vai para a segunda reimpressão. Esse aqui sobre Paulo Freire, eu fiz um sobre Paulo Freire. Paulo Freire completou 100 anos, completaria 100 anos o ano passado, né? Eu fiz esse aqui. Eu tinha feito um primeiro de Paulo Freire. No primeiro ano que eu lancei meu primeiro livro, em 2001, eu vim para cá e estava completando 5 anos da morte de Paulo Freire. E a Dreda, aqui de Santo Amaro, estava fazendo um seminário sobre Paulo Freire. Aí alguém me viu fazendo uma palestra na Unisa. Chegou na boca da coordenadora daquele evento e ela me contratou para fazer aquele livro sobre Paulo Freire. Mas imagine, eu nunca tinha ouvido falar em Paulo Freire, era um jovem de 22 anos, não sabia quem era Paulo Freire. Aí foi lançado aqui, todos os professores receberam um exemplar. Quando é agora,
o ano passado, 100 anos de Paulo Freire. E aí eu fui, já conhecia, já tinha lido Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, mas fui estudar mais. Mas não lancei o ano passado, porque houve uma enxurrada de cordel sobre Paulo Freire. Digo, eu não vou lançar o meu ainda, vou esperar para o ano que vem. Lancei agora em maio. Já vendi 200 exemplares. Imagine, então, meu público é muito eclético. Os de humor, todo mundo compra, vai desde a criancinha, porque meu humor, uma coisa que eu evito, o meu humor não tem baixaria, não tem palavrão, a pessoa tem que pensar. Tem um só que tem uma palavrinha assim feia, que não é tão feia, é o apelido, mas na próxima edição eu vou tirar, porque eu me descuidei e saiu. Eu não apelo. É possível fazer sorrir inteligentemente. Então, eu procuro sempre este lado, e tem dado certo. E aí, o público é variado. Aí, como eu gosto também de prosa, escrevi em 2020 esse livro aqui sobre Jesus, a experiência humana. Esse é em prosa, minha primeira prosa. Esse livro aqui eu comecei a escrever no ano de 2008, um ano após eu vir morar em São Paulo, eu comecei a escrevê-lo, mas só me senti à vontade para publicar em 2020. Foi quando eu fiz a primeira edição. Então, a primeira publicação, já são também 200 exemplares vendidos. Então, esse aqui varia muito, vai de ateu a religioso, a padre, a quem não tem fé, a quem está em busca, então varia muito. Então, eu não saberia dizer hoje um público específico. Eu acho que todo mundo, que o cordel sendo bom, Damásio, que aí a imodéstia vai passar longe agora, eu quero acreditar que o meu seja pelo menos razoável, porque senão eu não viveria dessa literatura há 21 anos, né? Que eu também não posso reclamar, essa literatura já me proporcionou tanta coisa, eu sou um profissional como todo, que tem as dificuldades, que tem seus altos e baixos, mas vivo confortavelmente bem, sem ter do que reclamar. Não precisa ter de mais, também não precisa ter de menos, está ali na média de todo o trabalhador brasileiro.